Vamos direto ao ponto. Neste vídeo, vamos analisar uma das canções de adoração mais populares dos últimos anos, Champion, da Bethel Music, e mostrarei exatamente onde ela começa com uma verdade bíblica sólida e onde ela silenciosamente se desvia para um território perigoso. Faremos isso respeitosamente, com as escrituras como nosso filtro, para que, ao final, você esteja preparado para testar qualquer canção de adoração que ouvir, seja no domingo de manhã, no rádio ou na sua playlist em casa. Mas antes mesmo de tocarmos na música, deixe-me levá-lo ao momento que me fez parar de cantar. Eu estava em uma conferência de adoração, daquelas em que o ambiente está vivo, vozes erguidas, mãos erguidas, corações totalmente engajados. Cada letra, cada acorde parecia apontar diretamente para o trono de Deus. Então, bem no meio de uma música, surgiu um verso que me atingiu como uma onda de frio. Eu congelei. Não porque soasse mal musicalmente, a banda era impecável, mas porque a letra não condizia com a verdade que eu conheço das Escrituras. E, mesmo assim, todos ao meu redor continuaram cantando, apaixonados, despreocupados, perdidos no momento. Foi aí que me dei conta, podemos estar tão envolvidos pelo sentimento de adoração que nunca paramos para nos perguntar: o que estamos cantando é realmente verdade? Neste vídeo, vou levá-lo para dentro desse exato momento. Mostrarei as letras que me fizeram parar, explicarei por que elas importam e o guiarei por um filtro bíblico simples, mas poderoso, para letras de adoração. Não se trata de atacar artistas, trata-se de proteger a verdade. Porque as canções de adoração não apenas nos fazem sentir algo, elas nos ensinam algo. E o que elas ensinam moldará a maneira como vemos a Deus. Começaremos com a verdade, e digo isso literalmente. A abertura de Champion é tudo o que você deseja em uma canção de adoração. Eu me esforcei tanto para ver, levei tanto tempo para acreditar, que você escolheu alguém como eu, para carregar a sua vitória. A perfeição jamais poderia merecê-la. Você dá o que não merecemos, e você pega as coisas quebradas, e as eleva à glória. Cada verso aqui está repleto de verdade do Evangelho. Reconhece a graça de Deus, sua escolha de usar o indigno, seu poder para restaurar o que está quebrado. É bíblico, centrado em Cristo e é humilhante. Você pode cantar sem hesitação, sabendo que se alinha com as Escrituras. Versículos como 1 Coríntios 1h27, Efésios 2, 8, 9 e 2 Coríntios 12 horas e 9. O refrão continua na mesma direção. Você é meu campeão. Gigantes caem quando você permanece invicto. Todas as batalhas que você venceu. Eu sou quem você diz que sou. Você me coroa com confiança. Estou sentado no lugar celestial, invicto, com aquele que conquistou tudo. Novamente, nada a rejeitar aqui. Esta é uma verdade que vale a pena cantar. A vitória pertence a Cristo, e nossa identidade está enraizada no que Ele diz, não no que o mundo diz. Este é o tipo de letra que fortalece a fé, porque mantém o foco onde ele pertence, nele. Mas então, a mudança acontece. Não acontece abruptamente. É sutil, quase invisível se você não estiver prestando atenção. E é isso que torna tão importante falar sobre isso. A ponte deixa de descrever o que Deus fez e passa a descrever o que eu posso fazer, e começa a soar menos como dependência bíblica e mais como empoderamento centrado no ser humano. O verso que me fez parar foi este. Quando eu levanto minha voz e grito, todas as paredes desabam. Agora, é aqui que precisamos desacelerar e pensar biblicamente. Sim, muros caíram em Jericó quando o povo gritou, mas essa foi uma ordem específica, dada por Deus, para um momento específico da história, Josué 6. O poder não estava no grito em si, estava na ação soberana de Deus. Apresentar isso como um princípio universal, que sempre que eu gritar, muros cairão, corre o risco de dar a impressão de que meu ato vocal é a causa do avanço, e não a vontade e o tempo de Deus. E esse é o início da mudança, da adoração que glorifica o poder de Deus para uma linguagem que pode soar como se glorificasse minha própria capacidade. Então vem a próxima letra, e este é o momento que eu não podia mais ignorar. Quando abro minha boca, milagres começam a acontecer. Agora, quero ser absolutamente claro. Eu acredito em milagres. Eu acredito que Deus ainda cura, restaura, provê e age de maneiras que não podemos explicar. As Escrituras estão cheias deles, e testemunhos na igreja hoje o afirmam. Deus ainda opera poderosamente. Mas aqui está a realidade bíblica. Milagres não são desencadeados pela minha boca, como se minhas palavras carregassem poder divino em si mesmas. Milagres acontecem por causa da vontade de Deus, do seu tempo e da sua autoridade. Sim, Ele pode escolher operar por meio de nossas orações, por meio de declarações de fé, por meio da pregação ousada da palavra. Mas o poder é somente dele. João 15h05 diz claramente, sem mim nada podeis fazer. Quando cantamos como se nossas próprias palavras liberassem milagres automaticamente, começamos a caminhar perigosamente perto de uma teologia da palavra de fé, o ensinamento de que, por sermos feitos à imagem de Deus, Ele ter falado e trazido o universo à existência, nós também podemos falar e trazer as coisas à existência por nossa própria autoridade. É um ensinamento que soa fortalecedor, mas muda silenciosamente o centro de gravidade da soberania de Deus para a capacidade humana. E aqui está a razão pela qual isso importa. A teologia não molda apenas o que pensamos, molda como vivemos e como sofremos. Já vi crentes esmagados sob o peso da decepção porque eles disseram: sua vitória não veio porque você não a declarou o suficiente ou você não foi curado porque não falou com fé da maneira correta.
Isso transforma a adoração em uma performance, não para a glória de Deus, mas para atingir uma suposta cota de fé. Agora imagine a influência dessas palavras quando combinadas com uma melodia poderosa, cantadas em uníssono por centenas, repetidas vezes. É assim que as ideias escapam da nossa guarda e se cravam em nossos corações, não por meio do debate, mas por meio da repetição. Foi por isso que fiquei paralisado naquela conferência. Não se tratava de ser exigente ou hipercrítico. Tratava-se de reconhecer uma mudança do poder incontrolável de Deus para o meu suposto poder. E quando o centro da adoração se afasta, mesmo que ligeiramente, de Deus, deixa de ser adoração verdadeira. Aqui está a verdade sobre a qual não falamos o suficiente. Canções de adoração discipulam a igreja. Pense nisso. Quantos sermões completos do ano passado você conseguiria citar palavra por palavra? Provavelmente não muitos. Mas quantas letras de louvor você conseguiria cantar agora mesmo sem olhar para uma tela? Muito mais. Isso porque a música tem um poder único. Ela ignora a memória de curto prazo e aloja a verdade, ou eu, diretamente no coração. Quando nos reunimos no domingo, o sermão pode durar de 30 a 40 minutos, mas as músicas permanecerão na mente das pessoas a semana toda. Elas as cantarolarão enquanto dirigem, cantarão na cozinha, sussurrarão em momentos de medo ou tristeza. Essas palavras se tornam uma trilha sonora para a sua fé. E aqui está a parte séria. Se as letras forem sólidas, centradas em Cristo, essa trilha sonora as fortalece. Mas se estiverem, mesmo que ligeiramente desafinadas, podem remodelar silenciosamente a forma como pensam sobre Deus, sem que percebam. É por isso que digo, e não digo isso levianamente, que líderes de louvor são teólogos. Quer tenham esse título ou não, eles estão ensinando doutrina toda vez que conduzem uma música. Cada letra que escolhem é como uma frase em um sermão. E assim como um pastor pesa cada palavra antes de pregar, um líder de louvor deve pesar cada letra antes de liderar. A igreja desenvolveu, com razão, uma política de tolerância zero para má teologia na pregação. Se um pastor ensinasse algo que deturpasse a palavra de Deus, nós corrigiríamos imediatamente. Mas, quando se trata de música de louvor, muitas vezes deixamos a emoção sobrepor-se ao discernimento. Pensamos, se parece certo, deve estar certo. Isso não é discernimento bíblico. Isso é validação emocional. Não me entendam mal, a emoção na adoração é um domingo Deus nos criou para sentir profundamente em sua presença. Mas o sentimento não é o teste da verdade, a Escritura é. E quando cantamos palavras que nos fazem sentir poderosos, mas não estão totalmente alinhadas com a palavra de Deus, corremos o risco de construir nossa fé em sentimentos, em vez de no fundamento inabalável da sua verdade. É por isso que trato as letras como trato os sermões, passo-as pelo mesmo filtro bíblico. Eu pergunto, e tem quem recebe a glória nesta música, Deus ou eu? Item a letra ensina a dependência de Cristo ou confiança em si mesmo. Item ela promete o que Deus promete ou algo que ele nunca disse. Quando filtramos a adoração dessa maneira, protegemos a congregação de cair lentamente em um evangelho distorcido. Um evangelho que ainda usa o nome de Deus, mas sutilmente coloca o homem no comando. Se você é um líder de louvor, preciso que ouça isso do fundo do meu coração. Você não está apenas liderando a música, você está mudando a teologia. Você está dando à sua igreja as palavras que eles cantarão em seus momentos mais vulneráveis. Eles as cantarão no hospital. Eles as cantarão em sepulturas. Eles as cantarão quando o medo apertar seus corações às 2 da manhã. E nesses momentos, eles não terão as notas do sermão do domingo passado. Terão a letra que você lhes ensinou. É por isso que cada escolha de música é sagrada. Não se trata apenas de excelência musical, harmonias perfeitas ou fluxo perfeito do repertório. Trata-se da verdade. Verdade eterna. O tipo que se mantém firme diante do sofrimento, da dúvida e da guerra espiritual. E se você não é um líder de louvor, mas alguém que simplesmente ama cantar louvores, você ainda carrega uma responsabilidade. Deus nos chama a adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:24. Isso significa que nossas músicas devem ser sinceras e teologicamente sólidas. Não podemos deixar o discernimento na porta da igreja só porque as luzes estão fracas, a música é bonita. Temos que ouvir as palavras. Temos que nos perguntar, isso está alinhado com todo o conselho da palavra de Deus? Quero deixar claro, não se trata de criticar artistas ou ministérios. Muitos escritores de louvor são sinceros, talentosos e amam profundamente o Senhor. Mas sinceridade não é o mesmo que precisão. E na adoração, precisão importa porque molda a forma como vemos a Deus. O perigo nem sempre está na falsidade flagrante, está na mudança sutil. A mudança da linguagem centrada em Deus para a linguagem centrada no homem. A reformulação silenciosa que tira o foco da sua autoridade e o coloca na nossa. Então, aqui está o desafio. Item se você é um líder de louvor, trate sua lista de músicas da mesma forma que seu pastor trata o manuscrito do sermão. Pese cada palavra. Compare-a com as escrituras. Remova qualquer coisa que possa enganar ou confundir. Item se você é um crente no banco da igreja, cante com o coração em chamas, mas mantenha a mente engajada. Deixe a palavra de Deus ser o seu filtro para cada letra. Porque quando nossa adoração é apaixonada e pura, emocionalmente viva e doutrinariamente verdadeira, damos a Deus o que Ele realmente merece. E alimentamos nossas próprias almas com a verdade que não nos abandonará quando a vida ficar difícil. Então é aqui que chegamos. Adoração não é um aquecimento para o sermão.
Não é a parte emocional do culto, enquanto a pregação é a parte intelectual. Adoração é teologia. É a nossa doutrina e melodia. Cada vez que nos reunimos, colocamos a verdade, ou algo que soe como verdade, nos lábios do povo de Deus. E quando as luzes se apagam, os instrumentos se acalmam e a segunda-feira de manhã chega. Essas letras permanecem. Se forem fundamentadas nas Escrituras, serão uma âncora para a alma. Elas nos lembrarão de quem Deus é quando o diagnóstico chegar, quando as contas se acumularem, quando as orações parecerem sem resposta. Mas se essas letras forem construídas apenas com base na emoção ou em promessas centradas no ser humano que Deus nunca fez, elas ruirão sob o peso da vida real. E quando isso acontece, não é apenas a música que falha, a fé também pode ser abalada. É por isso que acredito que devemos manter a adoração no mesmo padrão que a pregação. Se não aceitamos teologia ruim vinda do púlpito, não devemos aceitá-la em nossas canções, porque ambas têm o mesmo poder de mudar a crença. Na verdade, as canções podem ter mais influência porque as repetimos continuamente, muito tempo depois do sermão ter terminado. Portanto, meu desafio para você, seja você um líder de louvor, um músico ou simplesmente alguém que ama louvar a Deus, é este: filtre cada canção pela palavra. Deixe que as Escrituras sejam o teste. Se ela glorifica a Deus, se ela se alinha com todo o conselho da sua verdade, cante-a com ousadia. Mas se ela desvia o foco do seu poder para o nosso, mesmo que sutilmente, pare e pergunte por quê. E para os líderes de louvor, por favor, assumam essa responsabilidade com santa reverência. Suas escolhas não são apenas preencher o tempo em um culto, elas são plantar sementes de fé no coração das pessoas. Sementes crescerão na maneira como elas veem a Deus, oram a Ele e confiam nele pelo resto de suas vidas. Não se trata de proibir músicas ou envergonhar artistas. Trata-se de amar o povo de Deus o suficiente para lhes dar a verdade em cada nota, cada linha, cada refrão. Porque quando nossa adoração é cheia do Espírito e enraizada nas Escrituras, ela não apenas comove o coração, mas também transforma a alma. Então, vamos assumir esse compromisso juntos. De hoje em diante, adoraremos em espírito e em verdade. Cantaremos canções que lhe deem toda a glória. E deixaremos que a sua palavra, não os nossos sentimentos, seja a autoridade final em nosso louvor. Se essa conversa abriu seus olhos ou fez você pensar de forma diferente sobre as músicas que canta, adoraria ouvir de você. Deixe sua opinião nos comentários. Vamos ter um diálogo honesto e respeitoso sobre adoração, verdade e o poder das letras. E se você acredita que esta mensagem importa, curta, compartilhe com um amigo e inscreva-se para que possamos continuar falando sobre como adorar biblicamente em um mundo cheio de barulho. Porque a adoração não se trata de como ela nos faz sentir, mas sim de como ela o torna conhecido. E vale a pena cantar sobre isso. Agora, quero ouvir de você. Você já pensou em Champion ou em qualquer música de adoração dessa forma? Já reservou um tempo para filtrar as letras que canta através da palavra de Deus? Deixe sua opinião nos comentários. Eu realmente quero ouvir sua perspectiva. Se esta mensagem ressoou com você, não siga em frente. Clique em curtir. Compartilhe este vídeo com alguém da sua igreja ou grupo de adoração e inscreva-se para que possamos continuar conversando sobre o que significa viver uma vida de adoração bíblica profunda e verdadeira. Porque, no fim das contas, a adoração não se trata de quanto ela me comove, mas de quanto ela o torna conhecido, exaltado e glorificado através da minha música. E quando a igreja canta a verdade transforma a igreja.